3, 2, 1, gravando. Olá, tudo bem, pessoal? Como foi prometido, é o mês do psicólogo, vamos começar o nosso Humanicast, o podcast da Humanitar. Essa semana nós temos a convidada Ana Paula, que vai falar sobre autoconhecimento. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a psicóloga Ana Paula. É um prazer estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês. E hoje nós vamos falar do tema autoconhecimento. Qual é a primeira dúvida que nós temos sobre autoconhecimento? O que realmente é? O que trabalha, o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele é uma investigação sobre si, Então é para você entender sobre a sua vida, aquilo que você realmente quer e planeja para si. A gente sempre começa investigando a sua história, a nossa história, Então assim, eu preciso saber da onde eu vim, o que aconteceu, como que foi o meu nascimento, como que foi a minha família, como que foi a minha criação, Como que foi os meus laços afetivos, por quê? Tudo isso é importante você saber, entender, porque faz parte da sua história. É o começo da sua história, é o seu princípio. Então você precisa entender todas essas situações, cada fase da sua vida, até o atual momento que você está buscando se conhecer melhor e entender, E tudo isso ele vai te ajudar no seu desenvolvimento no futuro, Amália? Então, o autoconhecimento, ele interfere diretamente na forma que eu vou me portar para o mundo e na forma que eu vou me comportar com as pessoas, Então, é muito importante eu buscar saber da minha história, porque às vezes tem alguma coisa lá atrás que ficou mal resolvida ou que eu não tenho entendimento. Por que eu ajo assim? Por que eu sou de tal maneira? Talvez foi a forma que você foi criado e você não se lembra, ou alguma situação que aconteceu no decorrer da sua história. Isso influencia diretamente nos seus comportamentos, do dia a dia. Como pode ser desenvolvido o autoconhecimento? O autoconhecimento, primeiramente, ele é desenvolvido a partir do momento que eu me permito, Eu preciso me permitir reviver e viver a minha história desde lá do princípio, Desde que eu nasci, e entender, compreender e, acima de tudo, aceitar. Independente, gente, da história que você teve ou da história que fulano teve, a primeira situação é aceitar. Eu preciso aceitar a minha história, por mais dolorida que ela tenha sido. Por quê? A partir do momento que eu aceito a minha história como ela é, eu consigo ter um olhar diferenciado para ela. Eu consigo ter um olhar de carinho e tentar entender por que se passou tais situações naquele momento, E não ficar somente julgando, porque fulano faz assim comigo, porque meu pai, minha mãe. A gente sempre vai procurar um culpado na nossa história. E no final das contas, o único responsável pela nossa história é nós mesmos. Então, assim, o autoconhecimento é você buscar, investigar e entender a sua história, porque lá no final, você é o responsável dela. Então, independente se, apesar da sua infância, que não é você que responde pela sua vida, são seus cuidadores que te influenciam e te inspiram, De certa maneira, lá atrás você precisa ter essa preocupação de, poxa, deixa eu entender o que aconteceu comigo, deixa eu ver se realmente tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar, tem algum comportamento que eu preciso mudar. Por quê? Nós precisamos, E nós sempre traçamos metas. Eu quero viver assim, assim, assim. Então você constrói uma trajetória mentalmente que todo mundo precisa ter um caminho, certo? Então, para você alcançar seus objetivos, para você seguir seu caminho, você precisa saber de onde você veio, os costumes que você teve, a criação que você teve. Para, a partir desse momento que eu entender, que eu compreender toda a minha situação, poxa, então tal comportamento que eu aprendi, se eu continuar assim, eu não vou conseguir alcançar meu objetivo.
se eu continuar por aqui, eu não vou conseguir traçar o meu caminho que eu escolhi. Porque o nosso caminho, os nossos objetivos são nossas escolhas. Então, eu escolho seguir o caminho, eu também preciso escolher mudar. Porque para você conseguir ali encaixar todos os seus desejos, né, durante a sua trajetória, você precisa de mudança. Então, você precisa estar aberto, você precisa aceitar as situações e ressignificar, né, algumas situações para poder mudar. São as fases do autoconhecimento. Você se permitir, né, você reviver, aceitar. Depois vem a tomada de decisão, que é o quê? A mudança. Eu já aceitei, já me permiti, né? Ressignifiquei, agora eu vou mudar. Por quê? Todo ser humano, ele tem algumas questões na sua vida que ele precisa mudar e que ele quer mudar. Então, por isso que é muito importante primeiro eu aceitar, porque eu tenho que querer. A mudança não é fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil em nenhuma das fases, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? É algo que a gente precisa decidir, ir lá e fazer. Então, é uma questão de comportamento. A partir do momento que você começa a traçar essas mudanças, né? Você começa a melhorar na sua tomada de decisão, porque, poxa, eu entendi de onde eu vim, eu entendi quem eu sou, eu entendi o que eu quero, eu sei o caminho que eu quero seguir. Ótimo, já chegamos até aí. Tá, agora o que eu preciso fazer, como eu preciso me portar para eu almejar e alcançar essas questões, né? Esses meus objetivos. Como eu já me conheço, a minha tomada de decisão, ela é assertiva, ela é melhor. Eu não fico em dúvida. Por quê? Porque eu já sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. Então, é mais fácil de eu fazer as minhas próprias escolhas e é mais fácil de eu acertar. Então, eu me sinto mais seguro, mais confiante, né? Dentro de qualquer tipo de situação, a autoestima fica elevada sem você se abalar em pequenas situações, né? Porque eu gosto de dar bastantes exemplos. Se alguém chegar em você e falar bem assim, nossa, você não tem um cuidado com você mesma, ou eu te acho muito insegura. Poxa, eu sei que eu tenho os cuidados comigo, eu sei que eu sou segura, pelo menos eu me sinto assim, não importa o que o outro acha. A partir do momento que você se conhece e que você carrega para si a sua imagem, a sua verdadeira imagem, que somente nós mesmos temos a nossa verdadeira imagem, o julgamento do outro não vai importar. E quando o julgamento do outro não importa, eu não fico carregando cargas que não é minha. Eu não fico me importando ou me incomodando com questões que não vai agregar na minha vida, muito pelo contrário, né? Porque às vezes a gente fica chateado por pequenas coisinhas. Só que essas pequenas coisinhas, quando você soma, se tornam gigantes. Pega um saco e coloca pequenas pedras. No final, ele vai estar super pesado. Então, é isso que nós fazemos durante o dia a dia, durante a nossa trajetória de vida. Enfim, e não é isso que nós precisamos continuar fazendo. Não é isso que nós precisamos continuar carregando. Nós não temos que carregar coisa dos outros. As nossas decisões já são difíceis por si só. Então, ficar carregando coisa que não é minha, que não me pertence, que não tem a ver comigo, fica demais. E é nesse viés que hoje em dia a maioria das pessoas se encontram. Por isso que influencia muito, tá? Eu não me conhecer, eu me sentir ansioso a ponto de não estar bem comigo mesmo. Porque pequenas coisas vão me frustrando, vai me incomodando, dando importância para essas coisas que não fazem tanto sentido, só que naquele momento me incomodou a ponto de ser muito importante. E às vezes não é. E às vezes você perde tempo de fazer o que realmente você gosta, se preocupando com uma opinião alheia que não tem a ver com você. Então nós temos que entender que o autoconhecimento ele é importante nesse aspecto de que
As decisões são minhas, as consequências vão ser minhas, independente se a consequência é boa ou ruim, sou eu que vou colher, é a minha vida. Então eu não posso ficar me importando com a opinião do outro. Não que eu não tenha que me importar com o outro, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Nós precisamos sim nos importar um com o outro, mas nós não temos que dar importância a julgamentos do outro, que é diferente. E também nós chegamos no viés de quê? Da evolução, né? A partir do momento que eu entendo aquilo que eu quero mudar e eu aceito mudar, eu evoluo. E nós estamos constantemente numa evolução. Nunca vai acabar, né? Até a nossa velhice. Por quê? Todo dia é uma nova fase. Não são períodos. Todos os dias nós acordamos, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou viver isso. E os dias, eles não são iguais. Por mais que você vá pelo mesmo trabalho, você pega o mesmo caminho, você faz as mesmas atividades, os dias nunca vão ser iguais. Então, assim, todos os dias você faz coisas diferentes e todos os dias você está numa constante evolução, num constante aprendizado, né? E é exatamente isso que a gente precisa levar para nossa vida. E, por último, né, a partir dessa evolução, eu tenho o quê? Os meus valores, os meus propósitos. Então, eu tenho uma atitude muito assertiva a ser tomada. Nada vai me frustrar em pequenas quantidades, né? E eu vou sempre fazer uma autoanálise. Quando alguma coisa me chatear, ou digamos assim, sair meio fora do controle, deixa eu pensar. Eu vou analisar. Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Não, isso não tem a ver comigo. Eu não sou assim. Então, por isso que é muito importante. Influencia em todas as decisões da sua vida. Então, o autoconhecimento, ele não tem a ver com o outro, com alguma técnica, com alguma... Não, ele tem a ver com você. Com você como você é, com você como ser humano, com você aceitar a sua história, ressignificar a sua história e fazer diferença na sua própria vida. Porque muitas das vezes a gente estende a mão pro outro, né? Eu amo ajudar o outro, eu amo... Mas às vezes você mesmo precisa se ajudar. Isso é muito importante. E quando você decide se ajudar, a sua vida muda. Define o autoconhecimento em uma frase. Bom, em uma frase, né? A frase do nosso amigo Aristóteles: conhecer a si mesmo é o começo de todas a sabedoria. Por quê? Porque como eu já expliquei, né? Quando eu me conheço, nada vai me abalar. Então, é muito mais importante eu ter o conhecimento de mim antes de qualquer outra coisa. Mas é claro que até uma certa idade a gente precisa já ter uma bagagem para depois ter a consciência suficiente de se autoconhecer, né? Mas é importante desde criança, até eu sempre oriento os pais, né? Se eles puderem estar levando as suas crianças para terapia, numa evolução, num trabalho aí das emoções, já ajuda bastante. As crianças, desde de pequena, controlando, entendendo suas emoções, depois na vida adulta, as coisas vão desenrolar de uma maneira mais fácil. Não vai ficar pesado, a gente não vai carregar essa carga que muitas das vezes quando a gente se depara, poxa, eu já sou adulto, tá muito difícil, a vida adulta é difícil, e não é. Nada na vida vai ser também fácil entregue de bandeja, né? Mas ela pode ser sim mais suave, mais leve. Funciona uma sessão terapêutica. Uma sessão terapêutica de autoconhecimento, né? Nós vamos usar, através da comprovação científica, né? Algumas avaliações, alguns questionários, algumas escalas, o qual nós vamos estar conduzindo, né? O cliente, o paciente, a ele estar se autoanalisando, a ele parar e pensar, se questionar e entender sobre si, né? Fazendo primeiramente o reconhecimento e aceitação lá da sua história. Se tiver alguma coisa aí para ressignificar, a gente faz esse trabalho também, que é muito importante, né? Às vezes tem coisa lá de trás que tá ali mal resolvida e é uma pedra no seu caminho. Então, a gente precisa entender, aceitar, ressignificar todas essas situações para o caminho estar limpo, livre, para daqui para frente eu assumir a minha história, assumir a minha responsabilidade
e ser quem realmente eu sou, sem ficar copiando ou querendo ser aquela pessoa que não tem a ver comigo, que muitas das vezes, infelizmente, né, acaba acontecendo. Eu admirar tanto uma pessoa a ponto de, em vez de eu modelar, que eu me inspirar, eu acabo imitando, eu acabo sendo aquela pessoa que eu não sou. E eu acabo deixando de lado aquilo, a minha essência, né? Então é importante, por isso que é importante a gente entender e conhecer nossa história desde o princípio. Porque tudo tem uma bagagem, né? Nada vai ficar para trás, nada vai ficar apagado. Tudo vai influenciar na sua vida. E nós somos os únicos responsáveis da nossa vida. Então, assim, é através de uma condução, tá? E aí tem pessoas muitas das vezes que falam: em vez de eu ir pra terapia, eu vou tirar um tempo em casa, eu vou pensar, Vou no shopping fazer compras. Exato, vou espairecer a cabeça, vou Conversar com um amigo. vou falar sobre mim. Mas, de fato, você faz isso? Vamos ser sinceros. Muitas pessoas não tiram um tempo mal pra ir no banheiro durante o dia. Gente, nossa, nós vivemos num mundo tão acelerado que às vezes nós não temos tempo de tomar uma água direito. Então, assim, você é mais importante do que qualquer coisa. Ai, Ana, isso não é egocentrismo, eu me importar muito mais comigo do que com os outros? Não, é diferente. Quando você se importa primeiramente com você, para você estar bem, você está se importando com outras pessoas. Porque quando eu estou bem, eu consigo me relacionar melhor com as outras pessoas. Eu trato as pessoas melhor ao meu redor. Eu dou uma atenção legal para o meu filho. Eu consigo dar umas respostas de uma boa condução, né? Não gritando, não brigando o tempo todo, né? Porque às vezes criança a gente sabe, né? Acontece aí uma briguinha, uma coisinha aqui, outra ali. Só que a todo momento, como que essa criança vai crescer? Certo? Então, eu preciso sim, primeiro ser mais importante, porque automaticamente eu cuidando de mim, eu dando essa importância pra mim, eu tô me importando com as pessoas que estão ao meu redor, principalmente as pessoas que convivem diretamente comigo. Ana, muito bem. Queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre o autoconhecimento. Eu que agradeço. E eu acho muito importante responder, eu acho essa questão que muitas pessoas às vezes me perguntam, né? Ana, por que você gosta tanto de falar sobre autoconhecimento, né? Que é um dos temas que eu mais trago e mais falo no meu dia a dia, enfim. Porque o autoconhecimento é o que mudou minha vida. E é o que muda a vida de milhares de pessoas. A partir do momento que eu entendi que o autoconhecimento é o princípio, eu apliquei na minha vida e isso fez uma grande diferença. Fez uma diferença pra mim, primeiramente, porque eu comecei a entender melhor os meus princípios, os meus valores, comecei a entender melhor as minhas reações, minhas atitudes e como eu convivia com as pessoas ao meu redor. Porque às vezes eu deixei as opiniões alheias me afetarem e eu acabei tendo atitudes que não fazia parte da minha imagem, pelo menos não da imagem que eu decidi ser, né? Porque nós somos aquilo que nós decidimos. Então, se falar pra mim, eu sou assim porque eu agi por impulsividade, tá, é um desequilíbrio emocional. Você precisa cuidar de você. E é uma decisão que você fez não cuidar de você. Então, assim, e o que mais me tocou em falar sobre autoconhecimento é que toda escolha tem uma consequência. Independente da consequência, é você que vai colher, é você que vai assumir. Então, eu entendi que sou eu quem escrevo minha história. Então, se sou eu quem escrevo minha história, se sou eu a responsável pela minha história, eu não posso deixar de forma alguma a outra pessoa me influenciar. Porque depois eu vou querer colocar a culpa naquela pessoa, ela não tem nada a ver. Eu sou o único responsável pela minha história. Então, é isso que fez sentido na minha vida e tem mudado, né, na verdade, a minha realidade. Hoje eu falo que eu sou outra pessoa, sou bem mais calma, sou mais confiante, mais tranquila e tomo decisões
mais assertivos. Vamos deixar de ser a vida história, né? Exatamente. Tá, o papo de hoje foi com ela. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau! Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curtam e compartilham. Beijo!